estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play, em Porto Alegre. Hoje, gente, com duas convidadas muito especiais, vamos falar hoje sobre o CIEE-RS. Talvez você não conheça, né? E essas meninas aqui vão nos explicar exatamente o que significa, né? Eu estou hoje com a Juliana Magalhães, ela que é gerente, né, de pesquisa, desenvolvimento, fomento do CIEE, e também a Juliana Gastrin, né, que é coordenadora pedagógica do CIEE. Sejam muito bem-vindas, gurias, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada. Muito obrigada, Eliane. Prazer imenso estar aqui contigo e tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser super fluido. Ai, com certeza. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também. Nossa, muito bom, né? A gente já estava combinando essa conversa há muito tempo, né? Mas vai passando, né? Mas a gente, não, agora é o momento da gente falar um pouco mais sobre essa instituição, né, no Rio Grande do Sul, que faz tanta diferença para os jovens e para a sociedade, né? Então, Ju, como são duas Julianas, né? A Ju Magalhães, eu queria te perguntar como é que tu te conectou com essa instituição, né? E o que vocês vêm fazendo? O que é o CIEE, para quem não conhece ainda? Legal, e a gente está facilitando aqui, né? São duas Jus, então dá para chamar de Ju que as duas atendem. Muito bem. Muito legal, assim, para nós, assim, é sempre um privilégio falar, né, do CIEE, que, embora estejamos lá na atuação direta, de fato, assim, se conecta muito com o nosso propósito, e aí falo aqui por mim em particular. Mas o CIEE, então, é uma instituição sem fins lucrativos de assistência social voltada para promover o desenvolvimento humano e profissional, né, de jovens, de pessoas em situação principalmente de vulnerabilidade, sendo essa a nossa prioridade. A gente tem muito foco assim, de desenvolver uma sociedade mais justa e mais igualitária, com oportunidades para todos. A gente faz isso há 56 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul, através de diversas iniciativas, programas e projetos voltadas realmente para atender a essa nossa missão, que é uma missão tão nobre, né? Uhum. O CIEE, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele está espalhado, né, em diversas cidades. A gente tem hoje mais de 80 escritórios aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que nos permite aí atender o estado como um todo, os 497 municípios. Nossa, muito bom. E particularmente, né, ele se conecta muito comigo, assim, né, principalmente pela minha trajetória, e não há como não falar de como eu ingressei no mercado de trabalho. Uhum. Quando eu completei, e aí fazendo um parênteses aqui, quando eu completei 18 anos, fui em busca da minha primeira oportunidade no mercado de trabalho, recebi diversos nãos, e quem me acolheu foi de fato o CIEE. Então, hoje, esse ano completo 15 anos de trajetória profissional, comecei a minha vida no mercado de trabalho como estagiária pelo CIEE e no CIEE como um todo, né? Então, acho que tem muita conexão aí comigo como um todo. Maravilhoso. E Ju? Que legal. Acho que complementando a ideia do propósito, né? A gente tem muito orgulho da nossa instituição. Eu comecei na instituição, estou há 9 anos. Hoje, enquanto coordenadora pedagógica da área de pesquisa, desenvolvimento e fomento, mas comecei minha trajetória no CIEE como instrutora de aprendizagem de um dos nossos programas. Então, passei por toda a questão, acho que de ponta a ponta, né? Então, comecei como instrutora, estando diretamente lá com os jovens, fazendo esse desenvolvimento deles no programa de aprendizagem. Depois tive a oportunidade de ir para a parte mais estratégica, né? Na gerência de aprendizagem enquanto assistente pedagógica. E hoje, num novo momento do CIEE, que é da produção do seu próprio conteúdo, né? Então, todos os programas que a gente desenvolve, projetos, eles têm como produção de conteúdo uma área específica, né? Então, a gente parou de consumir produtos de terceiros, né? De parceiros que faziam esse conteúdo programático e passou a produzir o próprio conteúdo. E isso, para mim, que comecei como instrutora, né? Tem todo um caminho especial, né? Então, de lembrar lá das nossas dificuldades na ponta e hoje tentar entregar uma solução efetiva para o nosso quadro de instrutores e para os jovens efetivamente, né? Muito bem, eu vou contar aqui para a audiência, né? Porque eu também sou cria do CIEE, né? Com a mesma história da Ju aqui, Ju Magalhães, né? Eu também comecei a procurar emprego lá nos meus 17 anos, né? E parei em várias portas e sempre um não vinha, né? E não, tu não tem experiência, tu não sei o quê. E lá na década de 90, né? Isso há muito tempo atrás. E a instituição que abriu as portas para mim, né, foi por intermédio do CIEE. Então, eu fico muito grata e é uma honra para mim estar com vocês aqui, porque realmente, assim, fez a diferença, né, e muito me orgulha da minha trajetória profissional, né, ter iniciado
por um estágio no Banco do Brasil, pelo CIE. Então, queria também comentar aqui com a plateia, com a audiência e com vocês que estão aqui, né? Porque realmente tocou, né? E melhorou muito a minha vida, com certeza, né? Se não fosse o CIE, talvez eu não estivesse aqui fazendo o que eu faço hoje, né? Que legal, a gente fica muito feliz, Eliane, e realmente a gente encontra essas histórias por aí e nos enchem de orgulho, assim, né? Porque é de fato para isso que a gente está aqui, é isso o nosso propósito. Então, muito legal ouvir a tua história também. Que bom. Gurias, assim, eu sei que trabalhar com jovens hoje é um desafio, né? A gente sabe que a gente está num mundo muito volátil, muito difícil para eles e para nós, né? Como é que vocês iniciam, assim, o processo junto com os jovens, né? Tem a metodologia que eu queria que a Ju falasse, né? Mas também tem os espaços, vocês estão aqui perto até dos estúdios, né? Com uma sede super nova, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Show. De fato, a gente tem uma sede recém-inaugurada. A nossa inauguração da sede Centro Histórico aqui de Porto Alegre aconteceu em abril, né, Ju? Dia 23 de abril, então super recente. Fica localizada aqui na Coronel Vicente 183. Fica o convite, inclusive, para a audiência ir lá nos visitar. E é um espaço feito, criado com muito amor, com muito carinho e pensando de fato no nosso propósito e naquelas pessoas que estão conosco, né, dentro dos projetos, programas. É um espaço de mais de 13 mil metros quadrados, gigante, sim, num prédio muito histórico aqui da nossa capital gaúcha e que o CIE, ao longo aí dos últimos anos, trabalhou insistentemente numa revitalização, em reformas, e hoje a gente vem falando que ele é um espaço inteligente, né, porque a gente tem salas privativas, a gente tem toda a nossa estrutura de atendimento, a nossa retaguarda, equipes de back-office, a gente tem um auditório lindo, capacidade para mais de 266 pessoas, tem arenas multiuso, tem auditório de podcast, né, estúdio de podcast, tem quadra poliesportiva. Então, dentro de um mesmo ambiente, de uma infraestrutura, a gente tem uma série de ativações e experiências para os nossos usuários. De fato, aqui reforço o convite para que todos possam ir nos visitar, assim como a Eliane esteve lá. Eu já estive lá, gente, assim, ó, é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que você que está me assistindo, puder, vai dar uma visitada, vai conhecer e ver o trabalho que eles estão fazendo, porque realmente é muito poderoso, né, e transformador para os jovens, né? Ju, fala um pouquinho sobre essa questão de como você se comunica com os jovens, né, e essa metodologia criada. Ah, legal. A gente acredita muito na metodologia que a gente emprega nos nossos programas e projetos. Acho que, aproveitando o gancho do espaço, né, o layout, ele influencia o jovem, né? Então, a gente estar num espaço que é um espaço que inspira inovação, que inspira colaboratividade, que ele é um espaço convidativo e acolhedor, teve um impacto significativo para os jovens que a gente atende. Hoje, na sede aqui no Centro Histórico, a gente passam semanalmente mais de 2.000 jovens ali, né? Puxa. Nos nossos encontros, a gente chama a nossa capacitação teórica do programa de aprendizagem de encontro, né? Então, esse encontro, ele tem uma duração de 4 horas, isso porque a legislação tem toda uma organização que define a carga horária teórica, os conteúdos, e a partir disso a gente implementa a nossa metodologia, aquilo que a gente acredita que é o ideal para o desenvolvimento de competências e habilidades desse jovem para o mundo do trabalho, né? Então, é legal reforçar que a gente não prepara o jovem para aquela empresa que ele está, né? Claro. Mas sim para todo o desafio que ele vai encontrar inserido agora, né? No início da sua caminhada, da sua trajetória profissional e para pensar nesse mundo, né? E nessas possibilidades que ele tem. Então, a nossa metodologia, ela é centrada no jovem. Ela é centrada nesse jovem que também, apesar de estar iniciando, ele tem contribuições, né? Claro. E muito, a nossa metodologia, ela preza muito essa escuta das vivências. E a partir disso, a partir do conhecimento que esse jovem ele já tem, ele construir e ouvir novas possibilidades, né? E a partir disso, gerar um novo conhecimento e levar isso para a prática na empresa. Então, a nossa teoria ela é muito ligada com a prática e com as vivências do mercado, né, do mundo do trabalho, e nós temos uma preocupação de que esse jovem ele consiga, de fato, fazer uma análise crítica do meio onde ele está
e possa, de alguma forma, contribuir com a mudança, né? Seja no trabalho, seja na sociedade, na escola. Claro. Então, a gente tem esse compromisso enquanto metodologia, né? E a nossa metodologia ela é muito voltada para desenvolvimento de soft skills, né? Então, o nosso programa de aprendizagem, ele não é um curso técnico, né? Esse jovem, ele não sai com uma formação superior, mas ele vai preparar esse jovem profissionalmente, né? Então, a gente coloca muito as soft skills e muito alinhado, apesar de não estar ligado ao Ministério da Educação, o programa de aprendizagem, né? A gente bebe muito da fonte da Base Nacional Curricular, né? Então, ali, as habilidades e competências que são essenciais na educação básica, elas também são essenciais na nossa aprendizagem, né? Perfeito. E aí, ali, todas as habilidades. E os alunos, eles são de que idade, assim? Vamos pensar que os jovens, né, que vocês atendem, só para a audiência saber, né, que idade, mais ou menos. E complementando muito do que a Ju trouxe, né? Acho que, de uma maneira geral, todos os nossos programas e projetos, eles bebem, né, e se baseiam das metodologias ativas ou metodologias criativas, né? Pensando muito nesse desenvolvimento de competências e habilidades para o mundo do trabalho, para um contexto geral. E a gente, né, questiona muito, né, essa questão de futuro e até buscando um pouco do gancho que tu trouxe antes, Eliane. De fato, a gente vive um mundo que está mudando a todo momento, né? E existem, né, tem um relatório, né, pesquisas feitas que mais de 60% dos jovens que estão hoje no ensino médio vão trabalhar em profissões que sequer existem, né? Exatamente. Então, a gente tem um desafio. Como que a gente forma, então, né, esses jovens para um mundo que a gente não sabe, de fato, o que vai ser, né? Falar sobre o futuro do trabalho como um todo. E aí, dentro, então, dos nossos programas, não só aprendizagem, mas outros, a gente se utiliza muito, né, desse viés de desenvolver competências e habilidades. E assim, a gente tem diversos programas, tem um portfólio super amplo, né, de projetos e serviços, mas a gente, né, tem uma faixa etária aí que começa a partir dos 14 anos de idade. Já, né? com 14, jovem aprendiz. Isso, no programa de aprendizagem e em outros projetos. Perfeito. Em termos de idade limite, né, para aprendizagem, a gente fala aqui de 24 anos de idade, mas para outros programas e projetos não tem, né? A gente tem hoje o estágio, que é um carro-chefe, ser bastante, né, conhecido aí pelo programa, que não existe uma idade limite, mas sim, né, requer ali o vínculo com a instituição de ensino. Perfeito. O nosso público, ele é super amplo em se tratando dos programas que já estão no nosso portfólio. É que são muitos programas, né, gurias? Assim, são muitas atividades, né? A gente vai falar aqui um pouquinho, né? Vai dar um cheirinho do que o CIE faz, mas tem muitos projetos, né, que a gente nem vai tocar aqui, né? Exato. E, Ju, pensando agora nesse novo mundo que a gente vive, né? Um mundo aí que aproxima o mercado das escolas, empresas, né? Vocês também estão trazendo, né, de certa forma, as empresas para dentro do CIE, né? Perfeito, isso. A gente, bom, o nosso nome já diz, né, uma conexão entre empresa e escola, né, centro de integração. E a gente vem há algum tempo, assim, Eliane, pensando como que a gente pode ampliar ainda mais essa conexão e, principalmente, como que a gente pode levar a inovação para a ponta, né? Como que a gente pode transbordar a inovação e pensar, de fato, no público em situação de vulnerabilidade social como um todo. E aí, recentemente, né, que super novidade, fresquinha, o CIE ele constituiu uma instituição científica, tecnológica e de inovação. Uau. Que é a nossa ICTS. E o S ele vem do social, justamente para a gente criar um ecossistema formado aí pela quádrupla hélice, que a gente chama como um todo, tanto empresas, academia, governo, próprio terceiro setor, entre vários outros atores que compõem aí esses movimentos, para que a gente pense, né, e elabore projetos que vão impactar na qualidade de vida das pessoas. E a nossa ICTS, ela se materializa através de um hub de inovação social, que também está instalado ali na nossa unidade do Centro Histórico, com uma série de espaços e movimentos e agentes fazendo parte desse nosso ecossistema, que vai ajudar certamente na qualidade de vida das pessoas. Mas ele, embora materializado em termos de estrutura física aqui na sede do Centro Histórico, a atuação não se limita, né? A gente tem aí, consegue atender o estado como um todo e até mesmo, né, o país aí olhando em termos de projetos. E pensando, guriazinha, em CIE, assim, a nível Brasil, tá? Vamos pensar. Cada unidade, ela tem a sua característica própria. Perfeito, É perfeito. Isso mesmo. A gente faz parte de uma marca nacional, que é o CIE, que está presente aí
em todos os estados aqui do país, mas tem CIEs que são autônomos, né? Que é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem a nossa autonomia, a gente tem o nosso conselho deliberativo, a gente tem os nossos programas e projetos que são, de alguma forma, né, apartados operacionalmente dos demais. Aqui a gente tem, então, no estado do Rio Grande do Sul, um CIE que é totalmente autônomo. Muito bem. E os projetos, assim, só para entender como é que funciona, né? Da onde vem o recurso? O fomento, ele vem de alguma ação do governo, também, Legal. prefeituras? Também, assim, tem diversas fontes de receitas com relação aos projetos, né? Muitos, obviamente, os carros-chefes vêm das empresas, né? Em se tratando de programa de aprendizagem e de estágio, mas hoje a gente trabalha diversos outros programas, inclusive implementando políticas públicas, né? Daí a gente utiliza aquele sistema de subvenção. A gente tem hoje algumas iniciativas junto ao governo do estado, como o programa Pod Socioeducativo, onde a gente trabalha com desenvolvendo ações socioassistenciais, socioeducativas e pensando na ressocialização daqueles adolescentes que estavam em cumprimento de medida socioeducativa. A gente tem um centro da juventude em Alvorada. Agora, a partir, né, de outubro, estaremos já em funcionamento com um centro de referência para a juventude, tanto em Gravataí quanto Novo Hamburgo. A gente tem diversas, né, fontes, vamos dizer assim, de receitas para a execução desses projetos. Muito deles, né, obviamente, através dessas parcerias, tanto com o governo ou até mesmo outras fundações. E as empresas que querem se conectar, por exemplo, com vocês, assim, como é que é o operacional? Elas chegam, fazem um cadastro e aí ficam recebendo, então, essas pessoas, esses alunos, né, que queiram estagiar dentro das empresas, é isso? Isso. De uma maneira geral é isso, né? A gente tem ali os nossos canais de atendimento e ao longo dos últimos tempos, né, como toda empresa, né, como a sociedade, a gente acabou se digitalizando, mas a nossa essência também é o atendimento presencial. A gente acredita muito no olho, nas conexões. Então, as empresas que têm interesse tanto na contratação de estagiários quanto aprendizes, ou se conectar com esse ecossistema de inovação que a gente está aqui constituindo, ou outros projetos, podem fazer contato conosco através dos nossos canais ou presencialmente nas nossas estruturas físicas espalhadas no estado. Mas é isso, né? A partir desse primeiro diálogo, dessa primeira relação com essa empresa, a gente consegue desdobrar e até mesmo entender o que de fato, né, essa empresa está buscando, como que a gente pode contribuir tanto no viés da formação de talentos para aquela empresa, quanto até mesmo pensando no desenvolvimento de projetos, né, sustentabilidade, desenvolvimento econômico também. São N formas, né, acho que é legal da gente trazer aqui no nosso bate-papo, né, que nós temos hoje, né, o programa de estágio e aprendizagem já bastante consolidado, mas também temos outras diversas iniciativas já implementadas e muitos potenciais. Acho que é esse o recado também, né? Com certeza, né? E, gurias, assim, eu sei que vocês têm vários projetos, né? Mas esses dias, quando eu estive lá visitando, então, o CIE, né? A Juliana me comentou de alguns projetos bacanas, assim, né? Principalmente na área da tecnologia. Eu não sei se, de repente, a Ju poderia me falar um pouquinho sobre esses projetos. O que está rolando lá dentro? Eu acho que o mais significativo, assim, que nos enche de orgulho é o Gurias Conectadas, que ele é um programa, ele é uma parceria com o Instituto Lojas Renner, né? E então a gente implementa o programa e ele vai abordar questões ligadas à moda e tecnologia, especificamente para meninas, né? Olha então só. esse é por isso Gurias Conectadas, né? Então a gente atua em 4 cidades: Porto Alegre, Rio Grande, Gravataí e Lajeado, aonde essas meninas são de 15 a 17 anos, estudantes, né, e em situação de vulnerabilidade social, principalmente pela questão da enchente, né, então pessoas que foram afetadas de alguma forma, e essa é uma maneira, né, o projeto ele tem esse objetivo de emancipação e de ampliar horizontes e possibilidades dessas gurias, né, então a gente já teve o primeiro ciclo, a primeira turma que encerrou agora em agosto, e já começamos a segunda edição agora em agosto também, até dezembro, então, com essa formação
que ela vai trabalhar tanto questões do mundo do trabalho, como cidadania, né, projeto de vida. Então, essas questões que também formam a pessoa, tanto no pessoal quanto no profissional. A gente pode dizer que o CIE, ele trabalha de forma integrativa, Com certeza. integral, Exatamente, valorizando com essa certeza. visão integral do ser humano, né? Exato. E acho que é isso que a gente acredita, né? No poder dessas conexões e relações, né? A gente entende que a gente não faz nada sozinho, que a gente precisa dessa atuação em rede. E a Ju comentou, né, do Gurias Conectadas, ele é um projeto implementado, acho que em março, né? A gente teve em março, abril, o início da primeira turma, em parceria com o Instituto Lojas Renner e patrocinado pela Internet Society Foundation. Então, a gente tem aqui 3 atores envolvidos para gerar impacto lá na ponta, né? E tem histórias lindas já, né, acontecendo, assim, acho que dá para ver o impacto real dele na vida dessas meninas e famílias, né? Acho que Com isso é legal de certeza. falar, não é só o direto, né? A gente tem também todas as outras pessoas envolvidas. E a gente vai para além da capacitação, né? Então, a gente está ali com aquela jovem, o nosso objetivo é capacitar ela, dar uma formação teórica, mas a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, que eu acho que é legal também, isso tanto nos projetos quanto no nosso programa de aprendizagem, que tem alguma situação com aquela jovem, com aquele jovem. A gente tem uma equipe de pedagogos, de psicólogos, assistentes sociais que vão dar um suporte para além do conteúdo, né? Então, esse eu acho que é o nosso grande diferencial enquanto programa também, enquanto instituição. A gente tem um compromisso integral com esse jovem, porque a gente entende que se ele não estiver bem e em segurança, ele não vai conseguir se desenvolver profissionalmente, ele vai ter uma série de outras dificuldades, né? Então, o CIE também é uma porta de acesso a direitos, né? Então, esse jovem, ele vai conhecer os seus direitos e muitas vezes ter acesso a eles através dos nossos programas. De certa forma, a gente está incluindo, né, esses jovens, né, que talvez não tivessem não tem toda a oportunidade que às vezes nós temos, né, de ter acesso à educação, à tecnologia, né, a uma vivência de trabalho especial dentro das organizações, né. Então, estão de parabéns, né, gurias, assim, é um projeto maravilhoso, né, convido mais uma vez aqui as pessoas que estão nos ouvindo, quiserem conhecer, é um baita projeto, um baita lugar, né, aqui em Porto Alegre. Eu conheço, né? Conheço Novo Hamburgo também, que é a minha cidade onde eu moro, né? Mas sim, tem em todos os lugares aí do nosso Brasil, né? E agora, gente, a gente já está encaminhando quase para o final do programa aqui, que eu disse que passa muito rápido. Nós sempre indicamos livros, né? Indicamos livros para audiência, né? Nesse dom aí de inspirar, né, a leitura, porque também é através da educação, por meio da educação, que a gente constrói algo diferente, né? E eu sempre trago um aqui, né, para iniciar. Eu trouxe hoje o ABC do Capitalismo Consciente para Crianças, mas, na verdade, esse livro aqui, gente, é para jovens também, porque de uma certa forma, ele ajuda essas pessoas, esses jovens e crianças a terem negócios mais conscientes, né? Negócios que realmente vão para além do lucro, né? A gente falou aqui na parte toda integral do ser humano, e esse livro aqui ajuda nisso, né? Então, fica aqui a dica, né? Se alguém quiser buscar, tá aqui. Legal. E eu queria ouvir de vocês também os livros que vocês trouxeram. Vou começar aqui. Eu escolhi esse livro, que é A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Maravilhoso. Gosto muito dos livros dela, assim, da linguagem acessível, da leitura. E esse livro, assim, já li há algum tempo, se eu não me engano, ele é de 2019, e fala muito sobre, né, o papel da liderança, mas não no viés do cargo, né? A gente não está falando aqui, esse livro não fala de líder enquanto cargo, mas sim, né, enquanto protagonista. E é legal porque ele fala muito sobre conexões, da importância do vínculo, a importância, né, da empatia, a importância de reconhecer, né, e falar sobre as suas vulnerabilidades para que a gente possa se conectar efetivamente com as pessoas. E fala de uma certa forma, assim, da importância desse autoconhecimento também, né? Então, fica a minha dica aqui para a leitura, é uma leitura super simples, né? De uma linguagem acessível. Os livros delas são maravilhosos, maravilhosos, né? Nossa, muito legais. E baseado numa pesquisa que ela fez, né? Com lideranças, tanto no viés de cargo, quanto também protagonistas aí das suas histórias. Super recomendo aqui o livro dela. Maravilhoso, ótima dica. Já que a Ju trouxe um para a área mais profissional, eu trouxe um pessoal,
Então, acho que esse foi o livro que, nos últimos tempos, a leitura que me impactou nos últimos anos. Então, eu trouxe O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é muito conhecido, né? Ganhou prêmios. E ele vai falar sobre as relações étnico-raciais no nosso país, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse letramento. E ele faz uma reflexão, ela é muito delicada e profunda, né? Ele vai, a partir da história de um filho que perde o pai, esse filho vai recontar a história do pai, né? E o pai foi assassinado, assim, não vou dar muito spoiler para quem ainda não leu, mas vale muito a leitura e ele é um livro que impacta. Não tem como tu sair a mesma pessoa depois de terminar esse livro aqui. Uau, né? Eu acho que todo livro, né? Cada vez que a gente lê um livro, né? Às vezes a gente deixa ele na gaveta, pega no outro ano, a gente vai ler de novo. Gente, tem tanta coisa que a gente aprende, né? Com o mesmo livro. Então, assim, a leitura para mim, ela sempre está presente, né? E eu recomendo aqui, quem ainda não se tocou pela leitura, né? Dá uma chance para si mesmo, né? Que vai descobrir muitas coisas muito legais, né? Gurias, visão de futuro para o CIE. Olha, eu acho que a gente tem diversas iniciativas acontecendo, tem muita novidade acontecendo no CIE e a gente entende que é só o começo, assim, a gente se reinventa muito, né? Então, na mesma medida e na mesma velocidade que o mundo, ele vai mudando, nós, né, enquanto uma instituição que de fato conecta aí trabalho, educação, jovens, empreendedores, a gente a todo momento está se reinventando. Mas, de fato, a gente vem investindo bastante, né, ações na nossa ICTS, né, a gente acredita que através dela a gente vai ainda transbordar, né, a inovação como um todo, vai democratizar a inovação, porque, de fato, é levar a inovação para quem necessita. E tem muita coisa acontecendo, tem muitas novidades, a gente também tem uma agenda de eventos, né, que se chama Trocas. Fica o convite para vocês também conhecerem. Nas nossas redes sociais a gente fala e divulga esse calendário de agendas. E fica aqui o convite para vocês, né, se conectarem aí com o CIE como um todo. Que é, na verdade, né Ju, assim, para empresas, mas também para pessoas físicas que quiserem, né, ter acesso, estarem mais próximo da instituição, né? Empresas, jovens, empreendedores, startups, instituições de ensino. Está aberto para a comunidade. Acho que é isso, né? A gente quer justamente, né, essa diversidade de públicos lá dentro. Acho que, complementando, é um futuro de possibilidades com o compromisso de incluir cada vez mais pessoas e acreditar nos sonhos, né? Então, a gente tem essa trajetória e essa característica, né, de acreditar, seja no jovem, seja no adulto, na empresa, na escola. Então, a gente confia nessas possibilidades e a gente está aqui para ajudar a desenvolver e a potencializar essas possibilidades. Maravilhoso. Redes sociais do CIE? Então, Instagram, né? CIE_RS, a gente também tem LinkedIn, então lá é só digitar CIE-RS que aparece. A gente tem um canal no YouTube que tá cheio de conteúdo, com podcasts, temáticas super atualizadas. Enfim, colocando o CIE-RS aí na busca, né, no endereço de busca, vocês vão conseguir nos conectar aqui também. Ai, que maravilhoso. Gente, assim, foi um prazer falar com vocês, né, conhecê-las um pouco mais também, né, porque todos os projetos, todas as instituições, né, a gente são pessoas lidando com outras pessoas, né? Então, venham conversar com as Julianas aqui, as duas, por favor, vem. Porque realmente, assim, faz total diferença, né? A gente se aproximar mais desses espaços que às vezes não estão tão próximos da gente, né? Mas tem tanta coisa que a gente pode ajudar, tem processos aí que a gente nem tem noção, né? E que estão acontecendo na nossa cidade, né? Então, acho que vale muito a pena. Vou agradecer mais uma vez vocês, gurias, foi um prazer estar com vocês aqui e agradecer a audiência também, fazer um convite para estar na semana que vem, gente, não esquece, anota lá na agendinha, terças-feiras, 11 horas, programa As Pessoas Inspiram, sempre com novidades, sempre com dicas de livros, né, e pessoas muito especiais, né, projetos interessantes aqui para vocês, tá bom? Beijo no coração e até breve. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia.
Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com um primeiro passo e estamos aqui para guiá-lo. Aqui, inovação encontra estratégia e o futuro começa a ser planejado, com soluções que conectam jovens ao mercado e impulsionam o crescimento de empresas e profissionais. Da nossa origem para um presente de impacto social. Uma história de compromisso com a formação, o desenvolvimento e o acesso a um mundo de possibilidades. Nossos novos espaços refletem o compromisso com inovação, criatividade e experiência. Ambientes projetados para acolher, inspirar e conectar, criando experiências únicas para pessoas e para o mercado como um todo. Mais do que trabalho, convivência. Espaços multifuncionais que promovem aprendizado, bem-estar, colaboração e inovação. Para uma nova Porto Alegre, uma nova versão do CIE RS, onde as oportunidades se encontram.